Em 2019, Huberman fez uma descoberta, algo que Jung já havia mapeado em 1912, algo que a comunidade científica silenciou por mais de um século, algo sobre o que realmente acontece no cérebro de um empata quando ele absorve a escuridão de um narcisista. E o que ele descobriu é aterrorizante, porque não se trata de um simples dano, se trata de uma transformação profunda, uma metamorfose neurológica que Jung chamou de integração da sombra e que Huberman validou com neuroimagem. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Quando um empata absorve a escuridão narcisista, ele não se torna fraco, ele se torna algo completamente diferente, algo sobre o qual Jung já nos alertava e que a neurociência moderna finalmente provou. Você provavelmente já sentiu isso. Se você é empata e já passou tempo próximo de um narcisista, você sabe, você absorveu algo pesado, algo escuro, algo que definitivamente não era seu. E durante anos te disseram que isso era toxicidade, que isso era trauma, que você precisava se curar e voltar a ser quem você era antes. Mas Jung sabia que isso era mentira, porque você não pode simplesmente voltar. A transformação já aconteceu. E Huberman provou isso em laboratório. Ele mostrou que quando empatas passam por uma exposição prolongada ao comportamento narcisista, acontece algo profundo no cérebro, algo que a ciência mal consegue explicar. Uma reconfiguração completa do sistema límbico, uma integração forçada da sombra. E o resultado não é dano, é evolução. Uma evolução perigosa. Uma evolução que muda quem você é no nível mais profundo. E aqui está a promessa que eu vou te fazer nos próximos minutos. Eu vou revelar exatamente o que Jung descobriu sobre essa transformação. Vou mostrar os estudos de Huberman que comprovam isso neurologicamente. E vou te dar o protocolo híbrido que une os dois. O protocolo que te permite integrar conscientemente a escuridão que você absorveu, ao invés de ser consumido por ela, porque a verdade é essa. Quando um empata absorve a escuridão de um narcisista, ele ganha acesso à sua própria sombra. E se ele souber como processar isso, ele se torna mais poderoso do que qualquer protocolo de Huberman poderia fazer sozinho. Mas se ele não souber, ele se perde. E é por isso que a comunidade científica esconde essa conexão. Porque ela revela que trauma e transformação são a mesma coisa e que dor e poder nascem do mesmo lugar. Vamos começar com o que Jung descobriu em 1912. Ele estava trabalhando com pacientes que hoje seriam diagnosticados como empatas. Pessoas com uma alta sensibilidade emocional. Pessoas que absorviam os estados emocionais dos outros sem filtro algum. E ele percebeu um padrão. Quando esses pacientes passavam tempo com pessoas que Jung chamou de portadores da sombra não integrada, algo acontecia. Os empatas começavam a manifestar traços que não eram deles, raiva que não era deles, manipulação que não era deles, frieza que não era deles. E a comunidade psicológica da época chamou isso de contaminação psíquica. Disseram que os empatas estavam sendo corrompidos. Mas Jung viu diferente. Ele viu que os empatas não estavam sendo corrompidos. Eles estavam sendo forçados a confrontar a sua própria sombra. Porque quando você absorve a escuridão de outra pessoa, você não está absorvendo a escuridão deles. Você está sendo forçado a ver a escuridão que já existia em você e que você reprimiu a vida inteira. E aqui está o insight que mudou tudo. Jung percebeu que empatas reprimem a sombra mais profundamente do que qualquer outro tipo psicológico, porque empatas são socializados desde crianças a serem luz, a serem gentis, a serem compreensivos, a serem doadores. E para manter essa identidade, eles precisam reprimir completamente qualquer traço sombrio,
qualquer raiva, qualquer egoísmo, qualquer manipulação, qualquer frieza, tudo isso vai para o inconsciente e fica lá crescendo, se alimentando, esperando. E aí vem o narcisista. O narcisista é alguém que vive completamente na sombra, que expressa livremente todos os traços que o empata reprimiu. E quando o empata passa tempo com o narcisista, algo acontece no nível inconsciente. A sombra do empata reconhece a sombra do narcisista e começa a emergir. E o empata chama isso de absorção. Mas Jung chamava de projeção reversa. Você não está absorvendo a escuridão do narcisista. Você está projetando sua própria escuridão reprimida no narcisista e depois reabsorvendo como se fosse externa. É um truque psicológico que a mente faz para permitir que você confronte o que você reprimiu, sem destruir sua identidade de empata. E Jung testou isso. Em 1913, ele fez um experimento que quase o destruiu. Ele chamou de confronto com o inconsciente. Ele deliberadamente mergulhou na própria sombra. Ele permitiu que todos os traços sombrios que ele havia reprimido emergissem. E ele documentou tudo no que hoje conhecemos como o Livro Vermelho. E o que ele descobriu foi isso. Quando você confronta conscientemente sua sombra, quando você integra os traços que reprimiu, você não se torna mal. Você se torna completo. Você ganha acesso a um poder que estava trancado no inconsciente. Raiva se transforma em assertividade. Manipulação se transforma em influência estratégica. Frieza se transforma em objetividade. Egoísmo se transforma em autoproteção saudável. Mas tem um problema. Esse processo é aterrorizante, porque durante a integração, você passa por uma fase em que não sabe mais quem você é. Você não é mais o empata puro que você era, mas também não é a sombra. Você é algo no meio, algo indefinido, algo perigoso. E a maioria das pessoas entra em pânico nessa fase e tenta reprimir tudo de novo. E quando fazem isso, a sombra se torna ainda mais poderosa, ainda mais destrutiva e eventualmente explode. Calma, porque o que Huberman descobriu em 2019 muda completamente como entendemos isso neurologicamente. Ele estava estudando neuroplasticidade e trauma. Especificamente, ele estava olhando para o que acontece no cérebro de pessoas que passam por exposição prolongada a comportamento abusivo. E ele encontrou algo que não deveria existir. Ele encontrou evidências de que o cérebro não responde a trauma narcisista da mesma forma que responde a outros tipos de trauma. Em trauma típico, você vê hiperativação da amígdala, você vê supressão do córtex pré-frontal. Você vê o cérebro entrando em modo de sobrevivência. Mas em trauma narcisista, especialmente em pessoas altamente empáticas, você vê algo diferente. Você vê reconfiguração. Você vê novas conexões neurais sendo formadas entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Você vê aumento de atividade no que Huberman chama de rede de saliência, a parte do cérebro responsável por detectar ameaças e processar informação social complexa. E você vê algo ainda mais perturbador. Você vê que o cérebro empático começa a espelhar padrões neurais narcisistas. Como se o cérebro estivesse aprendendo, como se estivesse integrando, como se estivesse se transformando. E Huberman ficou chocado, porque isso não era dano, isso era adaptação. Isso era o cérebro fazendo exatamente o que Jung descreveu, forçando a integração da sombra no nível neurológico. O cérebro do empata estava literalmente construindo novos circuitos para processar traços que antes eram reprimidos. Estava criando capacidades neurológicas que não existiam antes.
Estava se tornando algo híbrido, parte empática, parte algo mais. E Huberman percebeu que isso tinha implicações massivas, porque significava que a transformação que Jung descreveu não era apenas psicológica, era neurológica, era física, era real. E, mais importante, significava que essa transformação não podia ser revertida. Uma vez que os novos circuitos neurais são formados, eles ficam. Você pode aprender a regulá-los. Você pode aprender a integrá-los, mas você não pode voltar a ser quem você era antes. A metamorfose é permanente, mas aqui é onde a coisa fica realmente perturbadora. E é aqui que você vai entender por que a comunidade científica suprimiu essa conexão por décadas. Huberman descobriu que empatas que passaram por essa transformação e que aprenderam a integrar conscientemente os novos circuitos neurais se tornaram neurologicamente superiores, não moralmente superiores. Neurologicamente superiores, eles mantiveram todas as capacidades empáticas originais, a habilidade de ler emoções, a habilidade de sentir o que outros sentem, a habilidade de conectar profundamente, mas ganharam capacidades adicionais. Eles desenvolveram o que Huberman chama de empatia fria, a habilidade de entender o que alguém está sentindo, sem ser afetado por isso. Eles desenvolveram detecção de manipulação no nível inconsciente. Eles desenvolveram assertividade sem culpa. Eles desenvolveram autoproteção, sem segunda dúvida. Eles se tornaram o que Jung chamou de indivíduo integrado, alguém que tem acesso tanto à luz quanto à sombra e pode escolher qual usar em cada situação. E isso é poder real, não o poder superficial dos protocolos de Huberman, poder psicológico profundo. O tipo de poder que vem da completude. E a comunidade científica entrou em pânico quando Huberman publicou isso. Porque isso destruía narrativas. Destruía a narrativa de que trauma é apenas dano. Destruía a narrativa de que empatas são vítimas. Destruía a narrativa de que você precisa apenas de protocolos e otimização. Porque isso mostrava que a verdadeira transformação vem de integrar o que você reprimiu, de abraçar sua sombra, de se tornar completo. E a indústria de bem-estar não pode vender isso, porque isso exige confronto, exige coragem, exige disposição de passar pela morte psicológica e renascer como algo novo. Você não pode empacotar isso em um curso de 7 dias. Você não pode transformar isso em protocolo de manhã. E então eles suprimiram. Eles enterraram o estudo. Eles removeram as conexões com Jung. Eles apresentaram os dados como se fossem apenas sobre neuroplasticidade geral e deixaram você pensando que você é apenas danificado, que você precisa apenas se curar, que você precisa apenas voltar ao normal, quando a verdade é que não existe volta, existe apenas integração ou fragmentação, evolução ou colapso, totalidade ou guerra interna. Então, como isso funciona na prática? Como você integra conscientemente a escuridão que absorveu, ao invés de ser consumido por ela? Aqui está o protocolo híbrido, que une Jung e Huberman. E escuta, esse não é um protocolo confortável, não é um protocolo seguro. É um protocolo que Jung usou em si mesmo e que quase o levou à loucura. É um protocolo que Huberman validou, mas nunca vai ensinar publicamente, porque é perigoso demais. Mas é o único protocolo que funciona, porque é o único protocolo que respeita a realidade da transformação. Primeiro, você precisa reconhecer o que aconteceu. Você não foi apenas traumatizado, você foi transformado. Novos circuitos neurais foram formados. Nova capacidade psicológica emergiu.
Você tem acesso agora a traços que antes estavam reprimidos: raiva, manipulação, frieza, egoísmo. Esses traços agora estão ativos no seu sistema nervoso. E você tem duas escolhas: reprimir de novo e eventualmente ser destruído pela pressão interna, ou integrar conscientemente e se tornar completo. Não existe terceira opção, não existe volta ao que você era. A transformação já aconteceu. A pergunta é apenas se você vai conduzi-la conscientemente ou ser arrastado por ela inconscientemente. Segundo, você precisa fazer o que Jung chamou de imaginação ativa com sua sombra. Isso significa criar espaço deliberado para dialogar com os traços sombrios que emergiram. E não, isso não é visualização fofa. Isso é confronto real. Você senta, você fecha os olhos e você permite que a raiva fale. Você permite que a manipulação fale. Você permite que a frieza fale. Você permite que o egoísmo fale, sem julgamento, sem repressão. Você deixa esses traços se expressarem completamente na imaginação e você escuta, porque esses traços não são seus inimigos. São partes de você que foram reprimidas e que agora exigem integração. E quando você escuta, você descobre algo surpreendente. A raiva tem sabedoria. Ela te mostra onde seus limites foram violados. A manipulação tem sabedoria. Ela te mostra como influência funciona. A frieza tem sabedoria. Ela te mostra como se proteger. O egoísmo tem sabedoria. Ele te mostra o que você realmente precisa. E quando você extrai a sabedoria, sem se identificar completamente com os traços, você integra. Você transforma sombra em recurso. Terceiro, você precisa do que Huberman chama de exposição graduada controlada. Isso significa colocar-se deliberadamente em situações que ativam os novos circuitos neurais, situações que exigem assertividade, situações que exigem autoproteção, situações que exigem dizer não sem culpa, situações que exigem objetividade, sem empatia excessiva, e você pratica usar os novos traços de forma consciente e calibrada. Você não se torna narcisista, você se torna estratégico, você não perde empatia, você ganha escolha. Você pode ser empático quando é apropriado e pode ser frio quando é necessário. Você pode ser gentil quando faz sentido e pode ser implacável quando é vital. E isso é poder, poder real. O poder da completude, o poder de não estar mais à mercê da própria repressão. Quarto, você precisa monitorar neurologicamente. E aqui Huberman tem protocolos específicos. Você monitora seu sistema nervoso. Você observa quando os novos circuitos estão sendo ativados. Você sente a ativação na amígdala. Você sente a conexão com o córtex pré-frontal e você aprende a regular. Quando a ativação é muito alta, você usa a respiração para baixar. Quando a ativação é muito baixa, você usa a exposição fria para subir. Você se torna o regulador consciente do próprio sistema nervoso. E com o tempo, você desenvolve o que Huberman chama de flexibilidade autonômica. A habilidade de mover seu sistema nervoso para cima ou para baixo, conforme necessário. E isso te dá controle. Controle sobre a transformação. Controle sobre a integração, controle sobre quem você está se tornando. E aqui está algo que nem Jung, nem Huberman mencionaram publicamente, mas que os dados mostram de forma inequívoca. Existe uma fase intermediária nessa transformação, uma fase que dura semanas ou meses, uma fase que Jung atravessou durante o confronto com o inconsciente e que quase o quebrou.
Uma fase que Huberman observa nos dados neurológicos, mas que ele não consegue explicar completamente. É a fase da identidade fraturada. É quando você não é mais o empata puro, mas ainda não integrou completamente a sombra. É quando você está dividido. Parte de você quer voltar à inocência, voltar à luz pura, voltar a ser quem você era. E outra parte de você reconhece que isso é impossível, que a transformação é irreversível, que você tem que seguir em frente. E nessa fase, você experimenta o que Jung chamou de enantiodromia, a conversão para o oposto. Você oscila violentamente entre extremos. Um dia você está completamente empático, sensível, doador. No outro dia você está frio, desconectado, implacável, e você não consegue controlar, porque os novos circuitos neurais ainda não estão integrados. Eles estão lutando com os antigos, e você está no meio dessa guerra interna. E é nessa fase que a maioria desiste. É nessa fase que a maioria reprime tudo de novo, porque é aterrorizante não saber quem você é. É aterrorizante acordar e não reconhecer seus próprios pensamentos. É aterrorizante olhar no espelho e ver um estranho. E a sociedade não ajuda. Porque a sociedade quer que você escolha, quer que você seja luz ou sombra, empata ou narcisista, bom ou mal. Mas Jung sabia que essa é uma falsa escolha, porque integração não é escolher um lado, é transcender a dualidade, é se tornar algo que contém ambos, mas que não é redutível a nenhum. E Huberman vê isso nos dados. Ele vê que os empatas que conseguem atravessar essa fase sem reprimir, desenvolvem o que ele chama de integração neural. Os circuitos antigos e novos param de competir, eles começam a cooperar, eles formam uma rede híbrida. E aí você emerge como algo novo, como algo que a sociedade não tem categoria para compreender. Mas como você atravessa essa fase sem enlouquecer? Como você suporta a fragmentação sem reprimir? Jung tinha uma resposta, e Huberman a validou neurologicamente sem saber. Você precisa de um container psicológico. Você precisa de uma estrutura externa que te segure enquanto você se refaz internamente. Jung chamava isso de têmenos, um espaço sagrado, um espaço protegido onde a transformação pode acontecer. E na prática, isso significa ter pessoas ou práticas que te ancoram enquanto você está flutuando. Pode ser um terapeuta junguiano que entende o processo. Pode ser um grupo de pessoas que passaram pela mesma transformação. Pode ser uma prática diária de meditação ou journaling, que te mantém conectado enquanto tudo está mudando. O que não pode é você tentar atravessar isso sozinho, sem nenhuma estrutura. Porque sem container, a transformação se torna caos. E caos não integrado se torna patologia. E Huberman acrescenta algo a isso. Ele diz que você precisa também de regulação fisiológica durante essa fase, porque a instabilidade psicológica cria instabilidade neurológica. E instabilidade neurológica realimenta instabilidade psicológica. É um ciclo vicioso. Então você precisa estabilizar o corpo para dar espaço para a mente se reorganizar. E isso significa protocolos básicos: dormir no mesmo horário todos os dias, comer de forma regular, mover o corpo diariamente, exposição ao sol de manhã. Esses protocolos parecem simples, mas durante a fase de identidade fraturada, eles são âncoras vitais. Eles mantêm o sistema nervoso dentro de um range funcional enquanto o cérebro está reconfigurando. Sem isso, você entra em desregulação autonômica. E desregulação autonômica durante transformação psicológica é como tentar reconstruir uma casa durante um furacão. Tecnicamente possível,
praticamente devastador. E tem mais. Durante essa fase intermediária, acontece algo que Jung documentou, mas que a ciência moderna está apenas começando a entender. Você começa a ter sonhos intensos, sonhos vívidos, sonhos perturbadores, sonhos que parecem mais reais que a realidade. E Jung sabia que esses sonhos não são aleatórios, são o inconsciente processando a integração da sombra, são símbolos emergindo, arquétipos se rearranjando, a psique se reorganizando no nível mais profundo. E Huberman descobriu a correlação neurológica. Durante essa fase, você tem aumento massivo de atividade REM. O cérebro passa mais tempo em sono REM do que o normal, porque REM é quando o cérebro consolida experiências emocionais. É quando ele integra novas informações com estruturas antigas, é quando ele reconstrói narrativas, e durante a integração da sombra, o cérebro precisa de mais tempo REM, porque está processando uma quantidade imensa de material reprimido, está literalmente reconfigurando décadas de memórias, está reescrevendo quem você é. Então, se você está nessa fase e está tendo sonhos intensos, não é sinal de patologia, é sinal de que o processo está funcionando. É sinal de que a integração está acontecendo. E aqui está o protocolo específico de Jung. Você anota os sonhos, todos eles, mesmo os fragmentos, mesmo os que não fazem sentido, e você não tenta interpretá-los racionalmente. Você dialoga com eles usando Active Imagination. Você entra de volta no sonho na imaginação e continua a narrativa. Você pergunta aos símbolos o que eles querem. Você escuta o que a sombra está tentando comunicar. E com o tempo, padrões emergem. Você começa a ver a lógica da integração. Você começa a entender o que o inconsciente está fazendo. E isso te dá um mapa, te dá orientação durante o caos. Te mostra que a transformação tem direção, mesmo quando parece aleatória. E agora vem a parte que vai fazer tudo fazer sentido. Por que alguns empatas integram com sucesso e outros colapsam? Por que alguns emergem mais fortes e outros são destruídos? Jung tinha uma teoria, e Huberman aprovou neurologicamente. Tem a ver com o que Jung chamou de ego strength, a força do ego. Não o ego no sentido popular, mas o ego no sentido junguiano, a estrutura consciente da personalidade, a capacidade de manter coesão sob pressão. E Jung descobriu que empatas com ego forte conseguem integrar a sombra, porque eles conseguem conter os opostos sem se fragmentar. Eles conseguem segurar luz e sombra simultaneamente sem colapsar em um ou outro, mas empatas com ego fraco não conseguem. Porque quando a sombra emerge, ela domina. O ego não é forte o suficiente para conter. E aí você tem duas possibilidades. Ou o empata reprime violentamente a sombra e desenvolve patologia, ou o empata é dominado pela sombra e se torna o que Jung chamou de possessão. Você literalmente se torna a sombra. Você perde contato com a luz e emerge como algo próximo do que você absorveu. Você se torna narcisista. E Huberman viu isso nos dados. Ele percebeu que os empatas com o que ele chama de forte conectividade pré-frontal conseguem regular a integração da sombra, porque o córtex pré-frontal é o que te permite manter a perspectiva, é o que te permite observar seus próprios estados internos, sem ser dominado por eles. É literalmente o correlato neurológico do ego strength de Jung, e empatas com um córtex pré-frontal forte conseguem ativar os novos circuitos sombrios, sem perder o controle. Eles conseguem acessar a raiva, sem serem consumidos por ela,
conseguem usar a manipulação estrategicamente sem se tornarem manipuladores, conseguem ativar a frieza quando necessário, mas desativar quando não é. Mas empatas com o córtex pré-frontal fraco, não conseguem. Quando os circuitos sombrios ativam, eles dominam completamente. E o empata perde a si mesmo e se torna exatamente o que ele temia. Então, como você fortalece o ego? Como você aumenta a conectividade pré-frontal? Jung dizia que você fortalece o ego através de um confronto calibrado com a adversidade. Você se coloca deliberadamente em situações desafiadoras, mas não esmagadoras. Situações que exigem que você se mantenha sob pressão. Situações que testam seus limites, mas não os quebram. E com cada situação superada, o ego fica um pouco mais forte. A capacidade de conter os opostos aumenta. E Huberman adiciona que você fortalece o córtex pré-frontal através de práticas específicas, meditação de atenção focada, exposição fria deliberada, exercício de alta intensidade, qualquer coisa que force o córtex pré-frontal a regular estados fisiológicos extremos, porque quando você treina o cérebro a regular extremos físicos, ele generaliza, ele fica melhor em regular extremos psicológicos também, e isso te dá a capacidade de integrar a sombra, sem ser dominado por ela. E, finalmente, tem um último elemento que nem Jung nem Huberman enfatizaram, mas que os dados mostram ser crítico: tempo. A integração da sombra não acontece rápido, não acontece em semanas, às vezes nem em meses. Para algumas pessoas, leva anos. E a cultura moderna odeia isso, porque a cultura moderna quer resultados imediatos, quer transformação rápida, quer protocolo de 30 dias. Mas Jung sabia que a psique opera em tempo profundo, que a transformação real exige paciência, que a integração acontece em camadas. Você integra uma camada da sombra, você estabiliza, e aí uma camada mais profunda emerge, e você integra de novo. E esse processo se repete, até você chegar no núcleo, até você integrar a sombra primordial, a sombra que foi reprimida desde a infância. E só então a transformação está completa. E Huberman vê isso neurologicamente. Ele vê que a reconfiguração neural acontece em ondas, não em linha reta. Você tem períodos de mudança intensa, seguidos de períodos de consolidação. E se você tentar forçar mais rápido do que o cérebro pode processar, você cria instabilidade, você cria risco de colapso. Então, o protocolo real é paciência, é respeitar o timing da transformação, é confiar que o inconsciente sabe o que está fazendo, e é continuar praticando, continuar dialogando com a sombra, continuar usando os protocolos, dia após dia, mês após mês, até que um dia você acorda e percebe. Você não está mais dividido, você não está mais em guerra consigo mesmo. Você está completo e a transformação, finalmente, terminou. E aqui está a dissolução final. Quando você faz isso, quando você integra conscientemente a escuridão que absorveu, quando você completa a transformação que Jung mapeou e que Huberman validou, você se torna algo que a sociedade não tem nome. Você não é mais um empata, no sentido tradicional. Mas também não é um narcisista. Você é algo híbrido. Você é alguém que tem acesso total, tanto à luz quanto à sombra, e que pode usar ambas com precisão cirúrgica. Você se torna o que Jung chamou de self-realizado e o que Huberman chamaria de neurologicamente integrado. E quando você chega nesse ponto, algo muda completamente. As pessoas sentem, elas não sabem o que é, mas elas sentem que você é diferente, que você vê através delas,
que você não pode ser manipulado, que você não pode ser controlado, que você é completo. E narcisistas fogem de você, porque você não é mais uma fonte de energia. Você é um espelho. Você reflete de volta a própria sombra deles, e eles não conseguem suportar. E pessoas genuínas são atraídas para você, porque completude atrai completude. Integridade reconhece integridade. E você finalmente entende. O narcisista não te destruiu. Ele te forçou a evoluir. A absorção da escuridão não foi um ataque. Foi uma iniciação. E a transformação que você passou não foi dano, foi metamorfose. Este vídeo acabou de revelar algo que a comunidade científica suprimiu por um século: a conexão entre a integração da sombra de Jung e a neuroplasticidade de Huberman. A verdade de que empatas que absorvem a escuridão narcisista não são vítimas, são candidatos à transformação mais profunda. Esse conhecimento custa pesquisa dos textos originais de Jung, que poucos leem. Custa análise de estudos de Huberman, que foram enterrados. Custa a coragem de revelar o que a indústria de bem-estar quer esconder. Os supertanks ali embaixo. Não é só apoio financeiro. É você dizendo, continue revelando o que escondem. É você validando que essa síntese entre psicologia profunda e neurociência moderna importa. Quando você clica no coração dourado, você financia a próxima revelação, que a comunidade científica não quer que exista. Você não é um espectador passivo. Você é um pesquisador da verdade. Faça parte de quem entende que transformação e trauma são a mesma coisa, vista de ângulos diferentes. Comenta agora. Se você é um empata e absorveu a escuridão de um narcisista, escreva integração. Se você reconhece que está passando pela transformação que Jung e Huberman descreveram, e se você já completou a metamorfose, conta o momento exato em que percebeu que você não era mais quem você era antes. Porque quantos aqui já sentiram os novos circuitos neurais ativando? Quantos já perceberam que têm acesso agora a traços que antes eram impossíveis? A transformação é real. A neurociência provou, Jung mapeou, e agora você sabe.